Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Eu quero compartilhar essa mensagem, que para nós é uma preparação, é um ambiente daquilo que vamos viver nas últimas 7 quartas-feiras do ano. E que elas vão para nós ser uma construção que o Senhor quer derramar, quer fazer, quer realizar sobre a tua vida. Gênesis capítulo 1, versículo 28, é o primeiro texto, onde vejo que diz essa palavra de Deus sobre a nossa vida. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí você vai ver ainda um outro texto paralelo em Gênesis capítulo 3, no versículo 16, aonde você vai perceber que tudo aquilo que o homem, ele conseguiu, ele recebeu, os privilégios que ele recebeu de Deus, ele perde, quando a Bíblia fala que houve a queda do homem. Então olha bem o que diz aqui sobre a mulher e sobre o homem. E a mulher disse, quer dizer, para a mulher no caso: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E agora para o homem. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ele continua dizendo: ela produzirá também cardos, no caso, abrolhos, espinhos, no caso, e tu comerás a erva do campo. Diz ainda que no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás. Esses dois textos que li, querido, ele fala exatamente de dois extremos. Quando Deus cria o homem e dá ao homem o poder para governar. Olha aqui para mim. Quando Deus dá ao homem a autoridade, dá a ele privilégios, planta um jardim, o põe no jardim, para que ele pudesse comer do jardim, ele não precisaria trabalhar, ele teria uma saúde plena, uma vida plena, e não enfrentaria os obstáculos, e muito menos o suor, ter que suar para conquistar as coisas, porque Deus deu ao homem privilégios. Mas o segundo texto que eu li, querido, ele fala sobre após a queda, aonde ele fala sobre as dores de parto da mulher, aonde ele fala sobre a sujeição da mulher ao homem, aonde ele fala sobre o homem com suor ter que tirar o sustento, a comida, ter que trabalhar, e mesmo assim ainda passar pelos espinhos da vida. Aí você pensa o seguinte: o que Adão fez e que ali limitou a minha vida, e aonde hoje eu compreendo que como ser humano, eu já, no meu nascimento, eu já vou nascer debaixo dessa maldição, onde a terra foi amaldiçoada, onde a minha vida vive debaixo desse jugo. Agora, o que eu li esse texto, por quê? Porque o tema da campanha é rumo ao... Agora, o que significa é que quando eu olho que se o homem caído, debaixo dos limites, debaixo do que a Bíblia chama até de maldição, onde esse homem, que agora ele não tem a capacidade que Adão tinha. Por exemplo, Adão, ele deu nome aos animais, ele dominava sobre a natureza, ele tinha ciência e conhecimento da natureza, das estrelas, de tudo que havia. É provado hoje, irmãos, que a nossa mente hoje, nós utilizamos uma porcentagem mínima dela, mínima. Se por um acaso alguém chegar a 10%, seria um absurdo, da capacidade que o homem tem de poder gestar, de dominar sobre as coisas, porque a plenitude que Adão tinha foi perdida. Aí a minha pergunta é: mesmo o homem caído, como conseguiu realizar tantas coisas? Mesmo esse homem cheio de limites pelo qual nós nascemos hoje, aonde alguns, quando olham para alguém, não lembram nem o nome do amigo, né? Esqueceu. E Adão sabia o nome de cada animal que tinha na terra. E por sua vez, como eu lhe disse, a ciência de tudo que foi criado. E nós, com a pequena capacidade comparada de Adão,
quantas realizações que o ser humano faz. Então é exatamente isso que me faz pensar que uma vez, querido, que você recebe de volta o que a Bíblia chama de plenitude. A Bíblia chama de quê? A plenitude do homem, a plenitude sobre a tua vida, que foi alcançada na cruz do Calvário. A Bíblia chama Jesus do último Adão. Ele é conhecido como esse último Adão, porque Jesus, ele veio reclamar o que Adão perdeu. Ele veio buscar de volta aquilo que foi perdido no Éden. Por isso, todo aquele que confessa Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida, você está recebendo, querido, você começa um processo que você vai receber essa plenitude sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre as tuas emoções, podia dizer um amém, né? Sobre todas as áreas da sua vida, onde os enfrentamentos que você tem na vida, eles vão continuar, os problemas continuam, mas a sua realidade muda, porque você recebe uma capacidade de passar por cima, de enfrentar, de vencer, de ter triunfo, de romper na tua vida. Quem já está recebendo, dá um glória a Deus aí, amém? Então isso me faz pensar o quê? Que o fato que nessa campanha, Deus quer nos mostrar, querido, que nós temos um potencial, que ele foi perdido no Éden, mas que ele foi recuperado, que ele foi restituído na cruz do Calvário. Quando nós olhamos a Gênesis, ou Gênesis, o princípio das coisas, o que se percebe nesse texto que nós lemos, e os textos à volta, é que Deus entregou ao homem uma capacidade muito além, o que Deus planejou para mim e para você, é algo muito além daquilo que nós vivemos. Então aqui eu descubro o seguinte, que se existe uma plenitude pela qual eu posso trazer de volta, recuperar, buscar sobre a minha vida, aquilo que foi roubado, eu preciso entender qual é o caminho. Eu preciso entender o quê? Qual é o caminho? Como que eu vou entender isso na minha vida, se com esses limites, pessoas descobriram, criaram, realizaram tantos feitos. O homem hoje cada vez vai se superando, com todos os limites que ele tem. Imagina então, quando essa realidade for mudada na sua vida. Mas como? O primeiro ato, querido, é a sua conversão. A Bíblia fala que você se tornou uma nova criação, uma nova criatura. Deus zerou. E Deus começou ali então um processo na tua vida, porque a salvação é um ato, mas a tua caminhada com Deus é um processo. E nesse processo você cresce. E ali você descobre, como nós vamos estudar alguns textos nesses dias de campanha, por 7 semanas, dando passos rumo ao topo, aonde nós vamos olhar textos, principalmente do Novo Testamento, cartas do apóstolo Paulo, cartas de João, de Pedro, aonde nessas cartas tem verdadeiros tesouros, textos que nós passamos por eles, e que você vai perceber, querido, que são verdadeiras chaves. Em Efésios capítulo 3, 16 a 19, você vai percebendo que Paulo aqui, ele fala um pouco sobre esse nível, sobre essa plenitude, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com o quê? Poder. Esse poder vem de onde? Mediante o seu espírito no homem interior. Aí ele diz o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está falando de uma obra, de uma construção. Aí ele fala assim: a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura dessa obra, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está dizendo: eu tenho algo para edificar na sua vida, mas primeiro eu tenho que pavimentar, primeiro eu tenho que basear essa obra, para que eu possa lhe mostrar a largura, o comprimento, a profundidade, qual é o tamanho do que Deus quer construir na sua vida. Então você vai perceber que em toda a Bíblia existem textos que fala a respeito dessa plenitude que Deus tem sobre nossa vida. Mas, em especial, no Novo Testamento, nós vamos descobrir ou lembrar de texto que diz: como tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus,
somos mais que vencedores. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E ali você vai descobrir que existem dezenas de textos que eles vão apontar, querido, para essa restituição da plenitude que foi roubada lá no Éden. E a cada quarta, a cada culto, a cada ministração, você vai perceber, querido, algumas chaves, algumas descobertas que estão na tua frente, textos que você lê, mas que guardam segredos para nós, que vão posicionar você. Um posicionamento, querido, que não depende se você está lá no vale, mas por dentro você está lá no alto. Não importa se você está lá numa cova de leões, por dentro você está no alto. Não importa se o dia é mau ou se o dia é bom, você vai estar num estado espiritual, num posicionamento espiritual, que você pode descer e subir, mas aqui dentro você mantém no alto. Porque o lugar que Deus tem para você é o topo. Deus reservou um lugar para você lá em cima. Diga isso para o teu irmão. Deus reservou, fala para ele, fala aí, lá em cima. Por quê? Porque Deus disse: eu não coloquei você para ser cauda, eu levantei você para ser cabeça. E você não vai ficar por baixo, eu vou colocar você por cima. Então essa é uma ordem, um propósito que Deus tem para você. Não é uma questão se eu quero ou não quero, é um propósito. Não é uma questão se eu busco ou não busco, é um propósito, é a vontade de Deus para você. Agora, como que essa vontade, ela vai se estabelecer? Nesses dias, nós vamos ter a oportunidade de falar desse texto, dessas palavras em série, em campanha, porque não dá para se pregar numa única noite, ou num único dia. Mas você vai descobrir, essa frase é interessante, a força que cada elemento negativo pode produzir positivamente uma mudança na gente. Você vai perceber, amado, que nas palavras que você vai estar recebendo a cada semana, que existem circunstâncias negativas que produzirão coisas boas. É possível isso acontecer? Sim ou não? É possível, claro que é. A tua história diz isso, a minha história diz isso. Mas você vai perceber que se nós realmente queremos entrar nesse propósito, se você entender, querido, que Deus separou um lugar lá no topo para você, tem 3 coisas que eu quero falar para você hoje. A primeira delas é uma frase talvez até usada por muitos: desconstruir para construir. Vamos falar juntos? Amado, é muito importante você entender. A minha oração é que essa mensagem, ela de fato seja entendida, que você compreenda esses passos que nós vamos dar. Porque talvez você ouça assim: rumo ao topo. Não, apóstolo, quarto eu estou aqui, vai que é feriado, eu quero ouvir essa palavra, eu quero romper, eu quero 7 semanas. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você. Eu recebo muitos e-mails, em todos os meios que tem, e-mails virtuais que existe, que possa se acessar. Pessoas sempre estão mandando coisas e eu as leio. Porque as coisas mudaram. Quando eu comecei a igreja era bilhete, era papel. Eu chegava em casa, irmãos, depois de um culto de domingo, a Silva lembra disso, eu ia tirando os papéis do bolso, dentro da Bíblia. O pessoal me dava cartinha, e ali tinha testemunho, ali tinha pedido de oração, ali tinha um monte de coisa. Hoje eu sei que as coisas mudaram, mas não pararam de trazer, e aumentaram, porque por causa do mundo virtual, muita gente está acompanhando esse culto agora, da casa dele, de outro país. Então, aí ontem uma irmã, ela dizia: olha, eu não frequento a igreja porque eu moro longe, enfim, ela vê pelo culto online. E ela disse: apóstolo, eu tenho feito as campanhas, eu tenho seguido a palavra. A princípio ela até agradecia muito a mim, agradecia a igreja por ela poder ter oportunidade de tão longe poder acompanhar esses cultos. Mas ela começa na segunda parte, ela diz assim: mas a minha vida não rompe, algumas coisas não acontecem. Eu creio, eu sou grata, mas eu não estou vendo resultados na vida. Será que o senhor tem alguma palavra que o senhor possa me dizer aí? Essas coisas me agoniam a alma, porque eu queria responder todas as perguntas que me fizessem, eu queria responder. Mas uma coisa eu faço, toda vez que eu leio algo que eu fico: Deus, o que está acontecendo? Eu vou orar.
E eu quero dizer uma coisa para você, que eu falei com essa pessoa, com essa irmã, que eu não conheço a história dela. Talvez ainda eu tenha que conversar mais e descobrir a história. Mas eu digo algo seguinte, querido. Às vezes nós queremos construir algo novo, ainda mantendo as construções antigas. Se você não desconstruir, Deus não constrói. Talvez você faça tudo certo, eu não duvido disso. Só que nós carregamos alguns entendimentos construídos na nossa mente. E Deus, querido, não constrói sobre escombros. Vamos repetir? Deus não constrói sobre escombros. Eu não estou dizendo que o caso dela seja esse. Eu estou igual um médico, né? A gente vai tentando, né? Até achar a enfermidade. Porque alguma coisa está acontecendo. Porque Deus é fiel, a palavra dele é poderosa. Se eu ando nos princípios, a bênção vem. E talvez a pergunta dela seja de algum aqui hoje à noite. Meu Deus, eu estou buscando. Amado, essa frase, por ser até conhecida, mas ela se encaixa muito bem com o que eu quero te ensinar em 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Preste atenção nessa escritura do apóstolo Paulo, que ele ensina muito para a gente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Com qual propósito? Por que ela é poderosa? Tem um propósito. Para destruir fortalezas e anular o quê? Nossos sofismas. Aí ele diz assim, também mais a lista é maior. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando o quê? Cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha o que Paulo diz ainda. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Talvez você não conseguiu entender todo o texto, só fragmentos. Apóstolo, não entendi tudo não, mas eu entendi um pouco. Eu vou lhe explicar. E textos como esses serão muito claros para a gente a cada semana, porque Deus me desafiou, Deus falou comigo sobre estudar as cartas de Paulo, palavras poderosas do Novo Testamento que vão levar você a esse ambiente do topo. Agora esse texto, querido, ele mostra para a gente a base. Mostra o quê? A base, querido, que se você quer construir realmente, se você quer subir comigo nesse topo, nos próximos dias, você vai ter que desconstruir algumas coisas. Você nem precisa dizer amém ainda. Daqui uns 15 minutos eu pergunto para você se você topa. Porque você tem que ouvir primeiro o que eu tenho a dizer para você. Está pronto, amém? Porque às vezes, eu na minha agonia, buscando a resposta dessa irmã, eu quero falar da resposta também para você. Porque às vezes eu também faço essa pergunta, eu falo, Deus, eu estou vendo aquele irmão, estou vendo aquela família, estou orando por eles, eu estou ouvindo, e o que não está acontecendo? Porque muitos desatam. Mas acredite, irmãos, se você quer construir, você tem que desconstruir primeiro. Eu sei que se trata, como eu disse, um termo bem conhecido, se encaixa muito bem, e Paulo ele fala sobre sofismas. Os sofismas, eles são responsáveis por paralisar grande parte das nossas conquistas. Subir ao topo aqui se refere a quê? Olha que tremendo, essa campanha tem um propósito. Tem vários, né? Alguns, mas um deles é esse. Subir ao topo se refere a buscar forças em seu interior para superar os obstáculos que se instalaram em sua vida no decorrer da sua existência. E você vai perceber, querido, que esses obstáculos, parte deles são externos, mas a maioria deles são internos. As suas batalhas acontecem na sua mente. É conhecido como batalha da mente. Porque você sabe de que nada acontece fora de você, sem antes ter acontecido dentro de você. Então esse entendimento é um pouco da gente compreender o que você vai buscar. Existe uma faísca dentro de você. Existe um fogo dentro de você. Existe uma verdade que você carrega, que vai te libertar, que vai te fazer subir nesse topo, que vai lhe abençoar. Então, a maioria dessas batalhas, como disse, são internas. É o que Paulo está dizendo. Então ele diz alguns termos. Primeiro, destruir fortalezas. Vamos falar juntos? O que é isso? Olha, guarde isso bem. Porque algumas pessoas, às vezes, não sabendo, não compreendem o poder da sua mente, o poder daquilo que você pensa. Olha essa frase. Quando penso, crio estruturas, construo coisas. Você sabia, querido, que a sua mente não distingue aquilo que é realidade
e aquilo que não é realidade, aquilo que é concreto e aquilo que é abstrato. Você sabia que quando você pensa, sua mente registra? Você sabia que tem muitas pessoas que elas carregam medos na vida? Elas, por exemplo, a mente já pensou, meu Deus, se eu for assaltado. Só que ele não pensou só, ele criou a cena. Ele criou um ambiente. Há dias atrás alguém dizia assim, meu apóstolo, se alguém pegar minha princesa, se alguém pegar minha filha, e ele já criou a tela mental, ele já foi criando o que ele ia fazer, porque ele tinha, no caso, ele tinha uma arma, né? E ele tinha devolvido a arma, guardado a arma lá na Polícia Federal, mas ele falou assim, mas se acontecer alguma coisa com a minha... Aí o que acontece? Eu falei, não penso não. Não penso não, pelo amor de Deus, não cria essa cena na sua vida não. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas carregam medos daquilo que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. E ele pensa em algumas coisas que para ele é verdade, mas nunca aconteceu. Ele conta a história da infância dele, que o pai e a mãe falam assim, meu filho, isso não aconteceu. Ele fala, aconteceu. Eu me lembro, porque aquilo calcificou, aquilo concretou na mente, e a tua mente não distingue o que é real, aquilo que é irreal. Então, quando você pensa, você constrói. Fala para o teu irmão, você pensou, construiu. Tem muitos casamentos detonados porque a mulher construiu algo que nunca aconteceu. Porque o homem construiu algo que nunca aconteceu. Você está me acompanhando ou não? E os dois conversam como se aquilo tivesse acontecido. Por conta de uma mente que ela foi criada, querido, não apenas para entender o que é emocional, o que é irreal, aquilo que é abstrato, aquilo que é verdadeiro. Então eu começo aqui dizendo para você, que por isso você tem que entender que existem coisas que foram construídas na nossa mente, e precisam ser destruídas, para que você receba novas ideias. Para a sua mente não separar a realidade do abstrato, ela pega o pensamento e diz que é real. Veja bem o quê? Que tem experiências que você nunca viveu na vida, mas ela registrou. Ela pavimentou ali algo. E você tem um trauma daquilo que você nunca passou. Você tem um medo daquilo que você nunca viveu. Quem está acompanhando o que eu estou falando? Aí a Bíblia mostra, mas a própria ciência já mostra isso para a gente também. Na psicologia, eles chamam de autozitos, são monstros que nós criamos e nós inventamos, e que eles se tornam maiores do que os verdadeiros problemas. Você vai enfrentar um problema, e tu pega um copo d'água e faz uma tempestade nele. Porque eu não estou dizendo que o seu problema seja pequeno, eu estou dizendo que você está dando atenção demais a ele. E o fato, querido, é que esses ambientes que nós criamos em nossa mente, algumas pessoas ficam paranoicas, algumas pessoas vivem em depressão, elas têm medo do dinheiro acabar, só que ela está com o dinheiro na conta, mas ela fez lá um dia, ela pensou, nunca passou nenhum problema financeiro na vida. Tem gente que nunca passou, quem nasceu no berço de ouro, estava lá tudo bem, mas ele tem um pânico que dá taquicardia, dá problema, ele fica mal. E o problema é o quê? Porque a mente provocou um sentimento seguinte, mas se acabar, mas se eu passar por isso, e se eu viver aquele testemunho que o irmão contou lá na igreja, e ali você sofre. Agora fora, que existem fatos que foram reais, que a tua mente não pensou só, você viveu realmente. Mas mesmo esses fatos verdadeiros, eles precisam ser destruídos. E por isso, Paulo diz, olha, vamos destruir fortalezas. Fortalezas são construções. Mas ele diz também, anulando o quê? Sofisma. Apóstolo, que demônio é esse? Fala aí logo e vamos expulsar esse negócio. Que esse nome sofisma, né? Sai sofisma em nome de Jesus. Irmão, se fosse assim seria fácil. A gente orava aqui, tu ia olhar assim, abrir os olhos, foi embora. Foi embora, fiquei inteligente agora, ficou tudo resolvido. Mas não é assim. Olha aqui, o que são sofismas, a base dele a princípio. As percepções que temos a respeito da vida definem as atitudes que tomamos. Você precisa entender que é preciso levar em consideração que os nossos sentidos, eles são submetidos a arquivos, informações, ensinos, que você vai recebendo previamente na sua vida. Sendo assim, o que acontece, antes de qualquer coisa chegar na tua mente, ela passa por uma peneira das suas percepções. Aqui todos aqui estão ouvindo a mesma palavra. Todo mundo entende do mesmo jeito? Não.
É capaz de você estar no mesmo culto que alguém vai dizer assim: você viu o apóstolo falou aquela hora, eu fiquei triste porque ele falou de mim aquela hora. Você fala: não, eu estava no mesmo culto. Eu ouvi o que ele falou, mas ele não estava falando de ninguém não. Não, mas eu sei que é para mim. Mas por quê? Porque você tem percepções, experiências, pensamentos, fatos reais, situações que você viveu, que cria um ambiente onde a palavra, antes de chegar na mente, passou por tudo isso. E alguns literalmente decodificam a palavra, e não conseguem receber o que Paulo chama de plenitude. Chama de quê? Plenitude. Você não consegue ser cheio por completo. Lhe falta fé, lhe falta coragem, lhe falta ousadia, porque a palavra não vem. Então ele fala sobre sofismas. Agora, o que são esses sofismas? Sofisma, literalmente, diz o seguinte: são logismos, julgamento e decisão. Esses logismos, essa lógica, é dada a cada um baseado na sua história. Você parou para pensar, querido, que numa casa existem muitos logismos? O filho pensa de um jeito, a esposa pensa de um jeito. Você chega para a tua filha ou para o teu filho que está estudando na faculdade, e você fala de um assunto, ele fala assim: mas pai, você não entende. Mãe, você não sabe de nada. Aí a mãe vai instruir lá, a filhinha lá, ela fala: não, na sua época era diferente. Eu penso assim. Irmão, se numa casa com 4 pessoas, com 5 pessoas, cada um tem um pensamento, você imagina numa igreja? Ora por mim, gente. Porque aqui é cada uma sentença aqui, olhando para mim. Você não tem noção, por isso que tem gente que prega aqui e fica com medo, gagueja. Mas não, eu me sinto em casa aqui. Mas eu sei que quando eu olho para vocês, cada um tem uma história, cada um tem uma lógica, cada um construiu uma fortaleza, cada um levantou as suas muralhas. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. Basta pensar, você construiu. Basta viver, você construiu. Então você entra aqui com histórias completamente diferentes. Isso é um milagre, irmão. Hoje vai ter uma multidão, agora aqui é um milagre, tanta gente sentada dizendo: eu quero ouvir. Mas o que é que nos une? É o apóstolo? Não, é a palavra. Porque na palavra todos nós somos libertos dos sofismas, dos logismos, daquilo que nós achamos que é a grande verdade. Então, essa palavra, ela vem de um termo grego chamado logizomai, que significa concluir, interferir, supor, julgar, que encaixa bem assim. Vamos ver essa frase, olha. Se eu, logizomai, que está entre parênteses o quê? Considero. Se eu, logizomai, considero algo como sendo verdade, se torna um fato concluído. Aí acabou, meu irmão. Se na tua mente você teve um sofisma, eu quero dizer para você, não é a verdade, é a sua verdade. Quem está entendendo? Sofisma é a minha verdade, mas não é a verdade. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Só que existe um monte de verdade de pessoas sobre Cristo. Existe uma religião inteira montada em cima de Cristo. Jesus nunca montou religião nenhuma. Nada disso. Então, na verdade, existe um logismo pessoal. Cada um tem a sua experiência. E a gente vem para cá para quê? Para arrumar isso. Para a gente dizer: meu Deus, eu quero saber quem é Cristo de verdade. Eu quero ser puro na palavra. Agora, se você considera uma coisa verdadeira, é a sua verdade. Agora, pensa eu e você, conversando, eu com a minha verdade, você com a sua verdade. A gente entra em reuniões aqui o tempo todo, eu reúno a equipe para tratar de assuntos. E é interessante porque cada um tem uma cabeça, cada um tem a sua sentença. E por isso tem que ter líder, para poder trazer ali uma palavra. Mas a verdade, querido, é que esse ambiente onde as pessoas vivem, às vezes discutindo, querendo entender quem está certo ou errado, como eu disse, quantas mentes, imagine se eu colocasse uma caixinha de sugestão na saída da igreja. Apóstolo, o senhor falou tudo agora. Eu estava precisando falar isso com o senhor. Põe ali uma caixinha de sugestão na porta da igreja. Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou maluco, irmão? Meu amigo, eu não ia ter coisa para fazer, eu não ficar lendo sugestão que você ia dar. Não que não seja boa, porque você ia falar da sua verdade. E ela tem história, você tem o que dizer. Só que quando, querido, você fala da sua verdade, não significa que ela seja a verdade.
E é aí que Paulo diz, esse negócio tem que quebrar, tem que desconstruir. Quem está entendendo, irmão? Por isso eu quero perguntar agora para você. Você está disposto a desconstruir algumas coisas na sua vida? Para você começar a construir nessa quarta-feira e subirmos junto ao topo, para que a gente possa alcançar, não a verdade do apóstolo Joel, porque a minha também não dá, meu irmão, mas a verdade da palavra, e a gente descubra na palavra aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente é verdadeiro. Quem está disposto a fazer isso, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então essa palavra, esse entendimento, que enquanto eu falo, eu estou pedindo, Deus, não deixa que ninguém aqui se perca, porque às vezes eu prego, alguém chega assim, apóstolo, eu sei que o senhor fala, às vezes tem gente que não está entendendo nada. Eu sei que é verdade, porque passa por tanta peneira, passa por tanta percepção, e fora o diabo, que tem o objetivo de roubar a semente da palavra da mente de algumas pessoas. Mas em nome de Jesus, eu oro essa noite para que essa palavra, a tua mente esteja tão cativa ao Senhor, que você receba a plenitude dela, e você já se prepare, pavimente o teu caminho, para essa campanha que vai mudar. Nos próximos dias, antes do ano acabar, nós vamos subir no topo, ninguém vai segurar a gente, meu irmão. Dá uma salva de palmas aí, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí em nome de Jesus. Então olha bem, pode ser a minha verdade, mas não é a verdade. Então Paulo chama isso de sofisma. Só que aí entra um ponto muito forte, em um diálogo, em um ambiente, em um local de libertação, ou o que quer que seja esteja acontecendo, que eu chamo de ponto cego. Campeões são? Você sabe, querido, que você completou a frase, mas na verdade eu poderia mudá-la. Mas você tem um ponto cego que você entrou nele e acreditou. Se eu chegar para você e dizer, olha, está na presença de Deus, alguém já fez o zença aí. O que isso é? O que isso significa? Que na nossa linguagem existem pontos cegos. Você já viu, às vezes um casal está conversando, e a mulher ela tem um jeito tremendo de contar uma história. Bem diferente dos homens, né? O homem chega em casa depois de um dia, agora ela está aqui. De manhã eu falei, ela não estava aqui. O homem chega em casa, a mulher pergunta assim, como foi teu dia? Bom, maravilhoso. Mas e aí? Estava com os amigos? Como é que eles estão? Tudo na boa. Mas o que mais? Nada, está tudo bem. Aí a mulher começa a contar o dia dela. Ela fala assim, não, porque eu saí. Olha, mas tinha uma flor. Vocês precisam de ver a flor, Joel, a flor linda. Aí, não, e eu passei, você lembra aquela irmã? Aí começa. Aí o que o homem faz? Ele dá uma ajuda, né? Ele pega os pontos cegos. Ela fala, não, porque aquele dia que a gente foi lá na praia, isso mesmo, na praia, Lembra que a gente estava com as crianças? Isso, com as crianças, estava lá, né? E é difícil a gente errar, porque você já até sabe o assunto. Não, porque pegou o carro, estava estragado, isso. A gente vai quebrando, né? Mas isso não é só na palavra, isso também é na mente. Você pode estar olhando uma imagem de um jardim, eu já expliquei isso um dia. Aí tem uma parede, aí você continua vendo do outro lado o jardim. Aí você diz assim, eu vi um jardim enorme. É mesmo? Aonde foi? Ali atrás tem um jardim, aí tem uma parede, mas tem um jardim lá atrás. Não, atrás da parede tem uma farmácia. Não, é um jardim, eu vi, tem um jardim. Não, mas você viu uma parede, mas atrás, não tem um jardim também, porque eu vi a continuidade, isso chama ponto cego, não é uma farmácia que está lá, você não viu, só que a sua mente, sabe o que ela fez? Ela deu continuidade ao jardim, porque ela viu o outro lado. Aí você conversa com alguém, ele vai provar, ele vai dizer, não, eu estava lá, eu vi, eu estava lá. Ele é capaz de olhar uma história, e ele viu alguém que estava entrando num lugar que ele acha meio suspeito. Ele fala, e aconteceu tal coisa. Mas você viu, você sabe? Não, eu não sei de nada, mas eu sei que aconteceu. Por que você sabe que aconteceu? Por causa do seu logismo, por causa da sua experiência de vida. Porque você vai dizer assim, eu não sou bobo, eu sei como funciona o mundo. Não é? Você vai dizer o quê? Não, aquela pessoa ali fez isso, isso e isso. Mas se ela não fez, ela foi lá para levar uma cesta básica para abençoar. Aí acontece, querido, que os logismos, os sofismas, as pessoas vivem em torno de aquilo que é a verdade dela. Agora, por que eu estou construindo esse entendimento na sua vida? Porque o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte,
esse negócio tem que destruir, tem que quebrar. Você tem que ser liberto desse sentimento, desse entendimento assim da vida. Você precisa descobrir a verdade de Deus na sua vida. Ei, igreja, você está recebendo ou não? Mas ele diz que tem um detalhe. Como se destrói isso? Ele fala, tem um problema. Ele diz o quê? Derrubando a altivez. Vamos falar juntos? Derrubando a altivez. Porque ele está mostrando o seguinte, que a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele está dizendo que tem um tipo de altivez que se levanta contra qualquer revelação nova de Deus, qualquer conhecimento de Deus, que é um nível de soberba. Essa palavra altivez, ela tem um sentido, que toda e qualquer defesa imponente que os homens ergam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Toda defesa, você dá uma palavra, ele retruca, ele resiste. A Bíblia fala que isso é uma ação demoníaca, tem que quebrar. Se você quer realmente subir ao topo, vamos desconstruir isso na tua vida. A altivez, ela é comparada ao que acontecia nas cidades fortes no Antigo Testamento. Quando se construiu uma cidade para se tornar uma fortaleza, o que se fazia? No alto da montanha. Por que fazia uma cidade mais alta no alto da montanha? Além de fazer no alto da montanha, murava a cidade inteira. Isso é utilizado como um lugar altivo. Esse lugar, ele se torna um lugar de difícil acesso, e o combate contra essa fortaleza elevada, de terreno plano, é muito difícil. Então o que Paulo está dizendo? Que uma pessoa altiva é como uma cidade fortificada. Ela é uma pessoa de difícil acesso. A alma dela é blindada. Ela não gosta de receber coisa nova. Ela tem uma verdade própria. E quando se trata de assuntos que ela domina, da profissão dela, ela vai dizer, apóstolo, eu entendo de Bíblia. O negócio aqui é o que entendo. Eu vou conversar com alguém que é eletricista. Eu sou pastor. Eu não entendo de eletricista, eu não entendo de eletricidade. Eu vou falar com ele e vai dizer, não. Aqui esse assunto eu domino. Amém, eu concordo com o irmão. Só que é interessante, é que a história diz para nós, que as maiores descobertas não foram feitas por pessoas da área dela. Elas estavam estudando um assunto, e ela fez uma descoberta fora da área dela. Sabe por quê? Porque na minha área eu concretei. Na minha área eu engessei, eu já sei o que está certo. Chega um novo lá na empresa, eu falo, esse rapaz não sabe nada. Tem uma reunião lá, mas ele não sabe nada, ele é supervisor, ele não sabe o que diz, que eu estou aqui há 30 anos. Irmão, cuidado, porque pode chegar alguém oxigenar e trazer algo que você nunca ouviu. Quem está entendendo ou não, irmão? Só que o altivo não é só na empresa. Tem crente altivo, tem líder altivo, tem gente que acha, eu conheço a Bíblia inteira. Pastor leu, eu já sei o que ele vai dizer. Amado, Paulo diz, quebra esse negócio, quebra essa fortaleza, derruba esse muro, porque senão sabe o que vai acontecer? Respondendo a irmã lá do Facebook, o que vai acontecer? Eu não estou dizendo que esse seja o problema dela, em nome de Jesus. Eu estou dizendo que às vezes alguém está lá buscando ao Senhor, e não entende que Deus não vai construir sobre construções antigas. Ele está esperando você desconstruir, quebrar tudo, derrubar altivez, sofisma, fortaleza, e Ele agora vai começar uma nova construção na tua vida, e pode se preparar. Fala para o teu irmão, rumo ao topo. Rumo ao topo. Então aqui ele termina, eu não estou terminando, Paulo que terminou esse texto dizendo assim, prendendo pensamentos. Vamos falar juntos? Prendendo pensamento significa o quê? Prender o pensamento é criar uma memória. É você descobrir que se o pensamento é um fluxo da mente, e resultado do estímulo de diferentes partes do sistema nervoso ao mesmo tempo, você começa a pensar, querido, dependendo da tua realidade. Você pode estar agitado nos seus pensamentos. Você pode deitar numa cama, mas o teu corpo está deitado, mas a tua mente está de pé. Sim ou não? Você pode estar aqui dentro hoje, e está olhando para mim assim, mas não está entendendo nada. Porque teu pensamento está lá fora, na louça que você deixou sem lavar do almoço ainda. Na conta que tu tem que pagar amanhã, e o apóstolo não para de falar. Por quê? Porque você está com o corpo aqui, mas a tua mente não está. Então aqui ele diz o seguinte, prende esse pensamento, traz ele para você, traz ele para cá, porque ele está voando demais. E você quer construir algo novo na sua vida, mas você nunca está no lugar. Você está com a sua esposa, mas não está. Você está com seus filhos, mas não está. Você está trabalhando, mas não está. Você nunca está onde o seu corpo está.
Vê se um dia você se encontra. Vê se se encontra. Porque tem hora que não encontra. Você está ali olhando, tua mulher está falando assim, Você está longe, meu irmão. Está longe. Fala a Deus comigo também. Olha lá como é que ela olha para mim, ó. Não é, Alex? Eu venho estar lá. Você está na reunião do trabalho, mas teu pensamento está no filho que foi na creche. Você está ali, está aqui, ó. Aí teu chefe fala, você não entende porque você nunca tem promoção, você nunca rompe, porque seu pensamento não se encontra com o seu corpo. Aí Paulo diz, prende esse negócio, leva cativo a Deus, recebe uma palavra. Irmão, você não precisa muito não, se você ficar 2 horas aqui, às 2 horas estiver preso ao Senhor, tu sai daqui como um leão, tu sai daqui como um valente, tu sai arrebentando. Só que tem gente que vai para o culto e fala, não recebi nada, estou tintindo nada. Não vai tintir nada, irmão, porque você está só na carcaça. Teu pensamento está viajando aí fora, está tudo. Eu nem vou falar na questão de pecado, eu estou falando mais de ativismo mesmo. Então Paulo falou, prende. O que ele fala? Ele fala que o pensamento, o que é? Tem que ser cativo, tem que cativar ele, tem que amarrar ele, e puxar ele e colocar na presença de Deus. Aí tu vai cantar uma canção, vai vir uma palavra, você vai falar, que presença tremenda. Tem gente, irmão, que um culto de 3 horas ainda não dá. Não, vai cantando mais aí, que eu estou chegando. Né? Vai chegando. Irmão, não precisa. A gente pode ter um culto de 1h30, 2 horas, você sai daqui explodindo. Falar, meu Deus, cada letra de música, cada palavra, cada oração, tudo entrou. Por quê? Porque você está em corpo e você está em pensamento, você está pleno. Você está dizendo, eu quero mergulhar, eu quero receber tudo. Então, amado, em nome de Jesus, eu tenho que continuar orando, porque tem gente olhando para mim assim, está longe. Está longe. Em nome de Jesus, meu irmão, vem pensamento para cá, vem o corpo e vem um pensamento junto. Vem, cheguei, né? Cheguei. Eu lembrei do negócio aqui agora. Eu já contei isso centenas de vezes, mas eu lembrei. Eu lembrei do tempo do Mato Grosso. Lembrei do Mato Grosso, lá em Barra do Bugres. Eu lembrei do Chibanca. O Chibanca era um membro da igreja endemoniado. Ficava liberto 1 semana na igreja. Ia para o mato caçar, ficava 7 dias no mato. E no mato tem os 7 cachoeiros, os 7 frechas, os 7 tudo, né? Aí o que acontecia? Chegava domingo passado, o Chibanca estava de boa. De repente eu estou pregando, um grupinho pequeno, o púlpito era uma mesa, banquinho que eu mesmo fiz lá com o Cirso, que foi um ajudante lá. E a gente fez aquilo lá e de repente eu estou aqui pregando. Aí passa o Chibanca aqui atrás. Passa igual um vento atrás de mim assim. Aí ele passa, na hora que ele passa tem uma parede aqui, ele vem, pau, na parede. Aí eu olho para ele assim, ele, cheguei. Cheguei. Você lembra assim? Mas aí não era mais ele, já era o 7 cachoeira que chegou. Não era o Chibanca. Ele batia para o 7 frechas chegar. Aí ele já botava a mão assim, eu já botava ele de joelho e mão para trás, e já tinha que parar para pregar para expulsar demônio, porque não tinha obreiro para ajudar a gente, o negócio lá era chapa, era quente. Aqui se chegar o obreiro já pega, já leva, né? Então aí ó. Se chegar algo aí, meu irmão, vai dar briga para pegar, né? Mas é mais ou menos assim, o Chibanca chegava, o demônio, cheguei, né? Mas não estou chamando o demônio para chegar aqui não, tá, irmão? Eu estou chamando você mesmo, para você se juntar aí com o teu corpo, e nós juntos, nós vamos vencer, né? Mas esteja pleno. Agora veja bem, ele falou, prende esse pensamento. Como? Com orientação. Como que faz? Porque orientação é a capacidade de ajustar pensamento, e você achar um equilíbrio, você entender e ordenar a tua vida. Por que você vai estar vindo a uma campanha como essa? Eu quero aprender mais de Bíblia, mais. Porque eu gosto de estar com os irmãos, mais. Não, porque eu já estou acostumado quarta-feira na igreja, mais. Tem que ter alguma coisa maior. Não, porque eu quero ser liberto. Porque eu quero uma palavra que me põe lá no topo. Porque eu quero quebrar fortaleza, eu quero entender o que é esse sofisma. Esse demônio de sofisma aí vai sair em nome de Jesus em 7 semanas. Eu vou entender que algumas coisas eu não posso pensar como antes mais. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Então aqui é interessante porque eu coloquei uma frase, apesar de grande, mas para sentir o que a gente está buscando esses dias. Esse primeiro momento,
O objetivo não é necessariamente construir uma ponte de onde você estava para onde você quer chegar ou ir, mas destruir as muralhas emocionais que impedem você de ver outras possibilidades. Então, primeiro momento aqui hoje, irmão, a gente não vai construir nada não, a gente só vai quebrar, porque não se constrói antes de quebrar. Vamos repetir? Não dá. Se tu pegar uma casa velha ali no terreno que você comprou, tu não vai fazer o quê? Vai destruir tudo, vai quebrar tudo, vai tirar tudo, arrancar tudo. Tem gente que ainda pega uma porta velha, vai pegar, não vou colocar retrô aqui, uma porta, mas no geral você quebra tudo, queima tudo, limpa tudo, pavimenta e você começa a obra nova. Quarta-feira tem obra nova. Só que hoje nós vamos quebrar. Eu espero que até o final do culto você continue pedindo junto comigo: Deus, eu quero me livrar desses sofismas, eu quero nesses dias pensar sobre áreas da minha vida que estão presas. Porque pontes, a psicologia chama de sinapses, que são conexões, querido, que nós criamos, abrindo novas possibilidades. Então a segunda coisa que eu quero falar para você é: construa novas possibilidades. Vamos falar juntos? Você já chegou? Está todo mundo aí? Vamos falar de novo? Construa novas possibilidades. O que é construir novas possibilidades? Eu quero lembrar você o que eu falei na hora da oferta. Rápido. Eu disse que Elias olhava para um lado, aonde caiu fogo, aonde era o vale de Jezreel, onde Acabe correu, e Deus fez o quê? Olhe para outra região, onde está a região do mar. Você criar possibilidades novas ou construir, algumas vezes, querido, é você olhar para outra direção. O Deus que Elias estava provando é Senhor, mas agora ele quer conhecer o Deus que é provedor. E Deus falou muito forte comigo a esse respeito, que o fogo, ele provou que ele é Senhor, mas a água, a chuva que caiu do lado de cá, provou que ele é provedor. Então Elias ali, ele mostra para nós que Deus, como eu profetizei na hora da oferta, estava trazendo a Elias uma experiência de onde ele nem imaginava. Que Deus estava trazendo a provisão de uma área de onde ele não imaginava. E eu creio que é uma profecia para você. Que você vai perceber que Deus está dizendo: olhe em outra direção. Crie novas sinapses, crie novas expectativas, crie novas opções. Creia na possibilidade que Deus vai lhe dar outro meio para você romper na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ele diz lá: sobe e olha para o lado do mar. Vamos repetir? Sobe e olha para o lado do mar. Ele diz: olha para o lado do mar. Então quando ele vira e olha para o lado do mar, ele deu as costas. Não que ele estava dizendo Deus não é Deus. Não, Deus é Senhor. Eu sei que ele é Senhor, mas agora ele quer viver, ele quer mostrar que ele também é provedor. Então crie novas possibilidades. Mas eu só consigo criar possibilidades novas quando eu destruo as antigas. Quando eu derrubo as fortalezas. Quando eu tomo, querido, aquilo que está travando a minha vida. Às vezes você está pensando: não, mas eu penso assim, apóstolo, essa é a minha verdade, é a minha verdade. Mas tem 10 anos que você está com essa verdade, tua família não rompe. Tem 10 anos que você está com essa verdade e não paga a dívida. Irmão, então vamos mudar alguma coisa. Tem 10 anos, não, mas essa é a maneira, eu não vou mudar. Irmão, vamos quebrar esse negócio aí, irmão. Vamos quebrar a fortaleza, vamos destruir sofisma, vamos quebrar a altivez. Seja humilde, vamos quebrar isso aí. E deixa Deus construir coisas novas. Se Ele falar para você: não, mas tem umas coisas que eu vou trazer de volta. Amém, Senhor, obrigado, o Senhor ainda manteve alguns pensamentos que eu tinha. Mas se Ele quiser zerar tudo, deixa Ele zerar. Porque você é nova criação, nova criatura. As coisas antigas, elas passaram. Eu sei que quando me ouve, talvez você diz: não, mas eu não consigo. Consegue. Por quê? Porque a cada palavra, cada sentença virá um nível de libertação. Então ele diz: olhe para outra direção, pois a provisão, ela pode chegar de onde você nem imagina. Olhe para outras coisas, outras conexões. Cresça, decida crescer. Pare de dar desculpa. Pare de quê? Olha que forte essas 3 frases. Olha, presta atenção. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Esse negócio de topo, chegar no topo, eu não sei. Pessoas vencedoras perguntam o que vai fazer para conseguir. Mas melhor ainda, olha, altamente motivados perguntam quem vão se tornar ao conseguir. Porque altamente motivado, ele nem pensa que não vai conseguir, irmão.
Ele já está preocupado com o que ele vai se tornar depois que ele alcançar. Ele está dizendo, meu Deus, eu sei que aquele carro eu vou ter, mas eu quero saber se eu vou continuar adorando o Senhor depois. Aquela casa que eu estou fazendo, eu sei que eu inauguro ela, vou inaugurar. Só que eu já quero saber, eu estou preocupado quem eu serei depois, se eu vou ficar altivo, orgulhoso. Porque ele não está preocupado se vou conseguir, ele está preocupado o que ele vai ser. Quem está entendendo, irmão? Mas se o vencedor já está bem, porque o vencedor, ele faz uma pergunta. O que eu tenho que fazer para conseguir? Mas se você quer ser ainda mais do que vencedor, seja altamente motivado. Já pergunta assim, como é que vai ser depois? Antes de você perguntar assim, mas será que eu vou conseguir esse emprego? Como é que vai ser depois que eu estiver trabalhando? Já faz assim. No ministério, como é que vai ser? Não, como é que vai ser depois que eu alcançar essa posição que Deus tem para a minha vida? Eu quero comprar um sítio. Como é que vai ser depois? Será que eu vou continuar vindo na igreja? Vai pensando depois já. Porque tem que perguntar essas coisas, né? Então não fica perguntando se vou fazer, como vou fazer. Já vai dizendo, Senhor, eu sei que eu vou fazer, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que eu vou romper. Então fala o termo assim, não duvide. O que Tiago diz para a gente? Vamos ver. Olha o que Tiago diz para nós. Tiago fala assim no 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí ele diz mais, peça porém com fé, em nada o quê? Olha bem, é sobre sabedoria, sobre entendimento. Pois o que duvida se parece com o quê? Onda do mar, irmão, que um dia vem, outro dia volta, um dia está na igreja, outro dia está no mundo. E diz, olha, impelida e agitada pelo vento. Agora olha o recado que ele dá para essa pessoa. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Epa, ficou ruim, porque você fala assim, meu Deus, eu estou aqui para romper, apóstolo. Mas Deus diz, não duvide então. Porque se tu ficar duvidando, tu é igual onda. Tu está hoje no crista da onda, amanhã tu está lá no buraco. Não, hoje eu estou crendo. Mas semana passada eu estava crendo em nada mais. Irmão, a crise de vez em quando, tudo bem, mas a vida inteira, alto e baixo, não adianta. Deus falou, esse homem presume que vai conseguir alguma coisa com o Senhor, consegue nada. Oi? É Tiago, não sou eu dizendo, é Tiago. Ele falou, não vai conseguir nada. Por que ele está dizendo? Não duvide, não duvide. Ele fala que está se referindo a esses que nunca tomam atitude, porque sempre está duvidando. Vou orar para ver se Deus quer que eu vá nessa campanha. Vou orar para quê, meu irmão? Tem coisas que não tem que orar, Deus falou, você vai fazer. Não fica ali, sabe, o tempo todo. Vai na Bíblia, vai na palavra. Porque o nosso potencial, irmãos, ele vai ser sempre provado. É interessante porque um adestrador de golfinhos, ele estava ensinando algum pequeno detalhe sobre como ele faz para adestrar o golfinho. Não sei se alguém já foi num show desses golfinhos que fazem suas peripécias. Irmãos, é lindo demais. Diz na ciência que o cérebro que mais se parece com o do ser humano, apesar de uma distância orbital, mas que mais se parece é do golfinho. Então eles dizem o seguinte, os adestradores, que o golfinho vai dar um rodopio daquele. Aí ele vai e bota um peixinho na boca. Aí o golfinho volta, dá um outro rodopio igualzinho, bota outro peixinho na boca. Aí lá pelo terceiro, o golfinho deu o loop dele, o adestrador não dá peixe. Aí ele volta, dá um outro loop, o adestrador não dá peixe. Sabe o que o adestrador de golfinho falou que ele faz? Ele vai lá para o fundo da piscina, fica deprimido. Ele vai lá para o fundo e fica alguns segundos lá. Eu já vi o show, mas eu nunca imaginei que a técnica era essa, depois que eu fui saber. Aí tu fica ali na plateia, tu não vê mais o golfinho. De repente, o bicho dá um show. Ele dá um rodopio que nunca deu. Ele faz um negócio extraordinário. Porque o entendimento do adestrador é que a necessidade mostrou para ele que ele tem que fazer algo maior. Só que ele vai lá para o fundo da piscina. Amado, tem algumas pessoas que não estão entendendo. Pode ser que Deus não te deu mais o peixinho. Pode ser que não reconheceu. Está lá no fundo da piscina. Mas, meu irmão, está todo mundo esperando tu dar um salto que você nunca deu. Está todo mundo esperando você subir no nível que você nunca foi. Mais forte em nome de Jesus.
Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você vê que coisa tremenda para a gente pensar. Aí você está lá no fundo da piscina, eu estou deprimido, não vou mais. Vai sim. Tu vai fazer uma coisa tão absurda que o seu adestrador vai te encher de peixe. Vai falar, agora sim. Mas ele faz isso para quê? Para provocar o potencial. Para provocar que ele é capaz. Eu fui muito impactado. Eu fui esse final de semana ministrar numa cidade chamada Rio Claro não, Montes Claros. Aí eu estava lá ministrando, e foi tão bonito que algumas viagens me cansam bastante, mas Deus me dá pelo menos a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias. De vez em quando eu até trago aqui alguns testemunhos. Nesse caso, eu fiquei muito impactado. Eu fui ministrar na sexta-noite, sábado de manhã, ia pegar um voo à tarde para chegar em casa já 10 horas da noite, porque é muito longe de pegar vários voos. Aí quando eu acabei de ministrar de manhã, o pastor falou, te levo no aeroporto. Eu falei, não precisa não. A conferência está lotada aí, manda um obreiro seu me levar. Não, eu vou com você, eu quero ir. Aí ele veio conversando comigo, 20 minutos até o aeroporto. Aí ele começou, porque a igreja é muito bonita, um local, a conquista, ele é um paradigma na cidade, é visível o que Deus está fazendo na vida daquele homem. Aí ele falava assim, apóstolo, me ajuda, porque Deus está me dando muita coisa, mas eu estou com um menino, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma equipe de meninos diante daquilo que Deus deu para nós, me ajuda. Eu falei, pois não, vamos lá, vai à Volta Redonda. Eu falei do café, falei, fica lá na minha casa, vai sim, eu vou te ajudar. Aí ele dizia, apóstolo, não está entendendo. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Minha mãe teve 10 filhos. Eu nunca frequentei uma escola. Eu aceitei Jesus com mais de 20 anos. Analfabeto, sem saber escrever e sem saber ler. A única coisa que eu aprendi a ler foi a Bíblia. Eu olhava para ele assim, porque se você olhar e saber o que ele está construindo, conquistando e realizando, tu fica duvidando. Você fala, mas como que chegou nesse nível? Porque ele está ensinando mestres. Ele é um pregador de revelação. É um homem usado por Deus. Aí ele disse, apóstolo, eu vou contar uma coisa para o senhor. Até perguntei se eu podia falar, porque eu falei, é pessoal demais isso? Ele falou, não, isso é um testemunho. E por não ter sido nunca alfabetizado, eu li Bíblia. Então a única coisa que eu sei profundamente é a Bíblia. Então eu vivo o que está na palavra. Aí eu pensei, todo mundo podia ser igual a ele, né? Analfabeto, depois só aprendendo a Bíblia, porque pelo menos não faz besteira. Aí eu comecei a entender por que as coisas estão funcionando na vida dele. Eu estava numa conferência quando ele me chamou, ele levou uma oferta que desafiou todos os pastores que estavam lá, porque ele disse, olha, isso aqui é tudo da minha igreja, de recursos que a gente tem. Ele entregou, ele deu um testemunho lá na conferência que eu estava. E aquilo me chamou a atenção. Ele falou, não, apóstolo, eu não faço o que eu tenho. Eu faço porque eu creio no que a Bíblia fala, eu faço. Só que aí, ele disse, apóstolo, eu escrevo textos porque o texto corrige no telefone. Mas se tu colocar uma arma na minha cabeça e falar assim, escreve uma carta ou morre, eu vou morrer. Porque eu não sei escrever. Aí eu olhei para ele e falei, o que é isso, Deus? Ele falou, apóstolo, eu sou um milagre. Deus fez um milagre na minha vida. Eu falei, não tenho dúvida não, irmão. Eu não tenho dúvida não. Porque você que não o conhece, pode não ter a dimensão que eu estou falando. Mas se ele não falasse aquilo, eu nunca imaginaria, pelo tamanho da capacidade que ele demonstrou, pela excelência da igreja, pela organização, pela visão que Deus deu a ele. Sabe o que Deus falou comigo? Eu quero, terminando de falar com você, querido. Só não sobe no topo quem não quiser. Só quem não quiser. Para de dar desculpa. Ele só disse para mim, apóstolo, eu tenho uma promessa e persegui a promessa. Então, querido, Deus pode fazer, se você decidir hoje. Mas comece, antes de construir, você precisa desconstruir, para Deus levantar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E eu quero apenas falar do último ponto, porque eu não vou pregar ainda sobre ele, porque na campanha, eu espero que você esteja aqui na noite, que eu vou falar sobre reação e atitude. Sobre o quê? Você vai perceber que não só na história desse homem, mas a diferença que tem aquele que reage, e às vezes até na ira sobre alguma coisa, mas a reação passa logo. E aquele que constrói uma atitude.
Por isso o terceiro ponto, que é só para você entender, é pavimente seu caminho. Faça o quê? Primeiro você desconstrói para construir. Crie novas possibilidades, ou construa novas possibilidades. Depois pavimenta tudo. Aí, meu irmão, é só esperar. Que aí você vai ver que Deus não constrói sobre escombros, mas se o terreno está limpo, se a mente está cativa a Ele, se você quer crescer, se você diz, mas eu não tenho sabedoria, pede que Ele vai te dar. Mas eu tenho, esse irmão lá que o senhor falou, analfabeto até os 20 anos, a minha história, não importa a tua história, Deus vai pegar como pegou a dele, e Deus vai te levantar, Deus vai confundir os sábios, você sabia? Deus vai confundir os sábios, Ele vai pegar a tua história, e Ele diz, eu te coloco como cabeça, meu filho, eu te coloco em cima, essa é a decisão que eu tomei, eu separei um lugar no topo para você. Se você recebe essa palavra, se ponha de pé em nome de Jesus, meu irmão. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque hoje o Senhor está nos visitando nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Fale comigo, rumo ao topo. Eu fico apaixonado, irmãos, quando eu ouço um testemunho desse. Eu sei que Deus faz, mas quando eu vi a igreja desse pastor, ele logo vai visitar a gente aqui para o café, logo. Mas eu falei, pastor, você não está precisando de ajuda minha não, acho que eu estou precisando de você, porque o seu testemunho me desafia, porque apesar das minhas limitações, eu tive bem mais possibilidades do que você. As minhas também foram grandes, mas quando eu leio a dele, ele falou, apóstolo, quando eu comecei a igreja, eu comecei debaixo de uma árvore, eu não tinha lugar. Um dia eu estou pregando, caiu uma cobra no colo da irmã, caiu da árvore assim, era do quintal de uma casa, que eu comecei na garagem, ele falou, o senhor é rico, que eu comecei na garagem, emprestada de um amigo, quer dizer, eu tinha um amigo para emprestar a garagem, então ele falou, tu é rico, porque eu comecei numa árvore do quintal, que eu usava ali de vez em quando, caiu uma cobra, quando a cobra caiu, a irmã jogou e falou, pode continuar, pastor. Eu gosto. Pode continuar, pastor. Está amarrado, meu irmão? Tem gente que por muito menos, né? Não vou naquela igreja mais, irmão, que eu cobro no colo, irmão. E está firme lá com o Senhor. É gente assim que Deus gosta, gente. Que para de dar desculpa e fala, Deus, desculpa de ficar pedindo desculpa. Eu creio na tua palavra. Eu creio que tu levanta qualquer caído. Eu creio que o Senhor faz qualquer coisa. A tua palavra é poderosa. A tua palavra muda. Amado, eu espero que você consiga nessas 7 semanas, são as últimas quartas-feiras do ano de 2017. Pela palavra, eu quero realmente levar você a construir algo muito poderoso. Eu espero que você crie expectativa hoje, amanhã e terça. Sabe como? Deus, me ajuda a destruir esses sofismas. Quem vai fazer essa oração honestamente? Me ajuda, me faz lembrar. Porque se eu estou com a mente engessada, se eu construir coisas que estão me travando, eu não vou ser altivo não. Eu não vou ser orgulhoso não, Senhor. Eu vou abrir mão. Você está disposto a isso? Eu vou abrir mão. Eu vou ser honesto com o Senhor. Porque não é fácil, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. É mais difícil desconstruir do que construir. Porque depois de desconstruir, construir é mais fácil. Mas eu vou orar nesse momento. A minha oração é para Deus desatar a tua vida, irmão. A minha oração é para que você tenha um encontro com essa palavra. Que a gente termine o ano, no culto profético, você vai estar aqui. E você vai dizer, rumo ao topo, eu fui, eu cheguei. Ei, cheguei. Entendeu? Eu rompi na minha vida. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja, obrigado por cada família, obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos dá. Que o Senhor de fato, Deus, visite aqueles que hoje precisam. Talvez estão no fundo da piscina, como aquela história do golfinho, porque não consegue mais subir, não consegue mais enfrentar, não consegue mais, ó Deus, acreditar. Mas em nome de Jesus, eu declaro toda a fortaleza destruída, todo sofisma anulado, toda altivez quebrada, e todo pensamento cativo.
Eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor construindo novas expectativas, Senhor, porque nós vamos olhar para o outro lado da montanha. Tu que és Senhor, Tu serás provedor. Por isso eu declaro sobre cada um dos Teus filhos, onde nós começamos hoje nós inauguramos essa nova campanha, onde nós cremos que ninguém vai interromper o processo e projeto que o Senhor tem para essa igreja, que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Meu amado, se você honestamente compreende que enquanto eu falava, o Espírito Santo lembrou a você de fortalezas que tem que quebrar, de sofisma que tem que anular, de altivez que tem que destruir, de pensamento que tem que prender, vem para o altar. Eu quero orar por você, porque você está se preparando para os próximos dias. Esse ano não pode acabar com você lá embaixo, não. Esse ano vai acabar com você no topo. Esse ano vai acabar com você no topo. Só que Deus não constrói sobre obra velha. Deus não constrói sobre escombro velho. Deus não constrói, querido, sobre logismos da tua mente. Deus quer lhe dar uma oportunidade de quebrar, de destruir, de anular e de prender. Ele quebra, ele anula, ele destrói e ele prende. Ele vai destruir fortaleza, ele vai anular os sofismas, amado, ele vai quebrar altivez e ele vai prender o pensamento para que você esteja pleno. Porque se você estiver pleno, uma coisa você vai ver: você vai fazer coisas que você nunca fez, você vai alcançar coisas que você nunca alcançou, você vai realizar o que nunca realizou, porque você vai estar pleno, limpo, leve, sem a resistência para ser roubado na tua vida. Meu Deus, olha para nós, ó Deus, olha para os teus filhos, meu Deus, olha, meu Deus, para os casamentos, para as famílias, olhe, meu Deus, para as finanças, olhe, meu Deus, para a nossa vida. Abençoa, meu Deus, essa campanha, abençoa, meu Deus, cada noite, que esse lugar seja repleto de uma glória tremenda, que venha nos libertar poderosamente. Senhor, se mova sobre nós. Oh Deus, eu não entendo, mas eu confio. Eu gostaria que você adorasse ao Senhor, minha vida que você se derramasse diante do Senhor dos céus. Eu não entendo, mas eu confio. Minha vida está nas mãos do Criador dos céus. Te dou tudo que sou, Deus. Eu já posso ver algo lindo. Profetiza, igreja. Tu tens pra mim.
antes de construir, Ele quer destruir, Ele quer quebrar. Fecha os teus olhos, põe a mão na tua cabeça, as duas ou uma, não importa. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra e nós aguardamos em nosso coração. Por isso eu creio, meu Deus, que essa palavra vem em encontro às nossas buscas, aos nossos questionamentos, à nossa necessidade, meu Deus. Nós precisamos, antes que o ano termine, que essa palavra se materialize. Então eu oro agora, Deus, destrua fortalezas, anule os sofismas, quebra a altivez, o orgulho, a vaidade, e prende o pensamento. Leva cativo agora todo pensamento à tua obediência. Eu declaro em nome de Jesus que pensamentos que construíram, ó Deus, na mente dos teus filhos, a resistência a crer, a resistência a obedecer, quebra agora em nome de Jesus. Porque nós estamos inaugurando um novo tempo. Porque essas 7 semanas antes do ano acabar é muito importante para nós, Senhor. É importante porque nós estamos esperando algo acontecer. E nós estamos pavimentando, estamos deixando tudo pronto. Faz o que o Senhor quiser, construa o que o Senhor quiser, na sua profundidade, no seu tamanho, na sua largura, na sua altura. Faz a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Assim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. E se você recebeu, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus.